Bom, agora eu quero mostrar como que a gente faz a derivação de vetores que estão em referenciais que estão girando, né? Então, basicamente, qual que é o rolê aqui, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um vetor R que ele está acompanhando um referencial S' que ele está girando em relação a um dado eixo, esse eixo pontilhado aqui, né? Então, esse vetor R ele está acompanhando a rotação desse referencial S', né? E aí eu tenho um referencial S que está parado em relação a S' e está olhando esse tal vetor R aqui rotacionar, né? Então eu quero saber como que eu faço a derivação desse vetor R em relação a esse referencial S, que, digamos assim, está parado, né? Utilizando as propriedades de rotação do sistema, né? Então vamos pensar um pouquinho nesse problema. A primeira coisa que eu quero ressaltar, né, é que a gente tem uma rotação dθ, né, que vai produzir um vetor dr, que é a diferença entre o vetor final menos o vetor inicial, devido a essa rotação dθ. Então, eu rotaciono dθ, vou ter um vetor novo aqui, um r mais dr, de tal sorte que a diferença desses dois vetores é o vetor dr, né? É esse vetor que liga os dois, o do instante passado e o do instante futuro, digamos assim, né? Dessa maneira, a gente pode primeiro inferir, né, pela própria geometria do sistema, já que a gente está falando, por exemplo, de uma rotação dθ infinitesimal, que o módulo desse vetor dr, né, nada mais vai ser do que a projeção do meu vetor R no plano de rotação, né, que é essa linha azul aqui, ó. Então vai ser um módulo de R vezes o seno de alfa, né, vezes essa variação dθ infinitesimal, né? Pela própria definição de radiano, né, o radiano ele vai ser o arco dividido pelo raio, né? Então, nesse caso aqui, quem que está sendo o arco, né? O arco é o dr e o nosso raio está sendo o r seno alfa. Então, o nosso arco nada mais vai ser do que o r seno alfa, o módulo de r seno alfa, vezes a nossa variação infinitesimal de ângulo dθ. Né? Então, essa é a primeira informação importante desse problema. Outra informação importante é que, como a gente só está rotacionando, o módulo do meu vetor R não está mudando. Então, a gente fala o seguinte, que o módulo de R ele é igual ao módulo de R mais dr, já que esse tamanho não está mudando. Isso aqui é uma certa constante, tá? É uma certa constante. Legal. Outro fato importante que eu quero ressaltar é o seguinte, que o meu vetor R ele é perpendicular ao meu vetor dr. Aí você pode falar assim, porra, cara, tu tá jogando um monte de informação aí, prova essa merda, né? Então vamos provar esse fato que não é tão óbvio à primeira vista. Então a gente vai usar o seguinte, para provar isso. A gente sabe que o módulo do nosso vetor R ele é uma certa constante, né? A gente pode escrever isso aqui em notação vetorial da seguinte maneira, ó. R escalar R elevado a 1/2, que é o módulo de R, é igual a constante, né? Só que, cara, a raiz quadrada de uma constante é uma constante ao quadrado é uma constante. Então a gente sabe dessa equação que R escalar R é constante, né? Onde esse K é igual a esse C cortado ao quadrado. Tá? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou derivar ambos os lados dessa equação aqui em relação ao tempo, ou em relação a qualquer parâmetro que você queira tomar aí, né? Nesse caso, a gente está pensando mais fisicamente, então esse parâmetro pode ser o tempo. Então a gente pode fazer agora essa derivada, ddt, desse parâmetro, né? T é um parâmetro, não precisa ser o tempo, tá? T é um parâmetro. Não estou falando tempo, porque a gente pensa em física e tudo mais, mas é um parâmetro. Então ddt de R escalar R
é igual a d dt de constante. Só que, porra, a derivada de constante é zero, né, parceiro? É zero. Maneiro, maneiro. Então agora a gente pode usar a regra do produto nesse produto escalar. E aí você pergunta, porra, como é que faço a regra do produto e produto escalar? É igualzinho no produto usual. Então é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Tá? Então vai ficar o seguinte. Derivada do primeiro vezes o segundo. Então é dr dt escalar r mais r escalar dr dt. Né? E isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Só que o produto escalar, ele é comutativo. Isso é super maneiro. A escalar B é a mesma coisa que B escalar A. Que delícia. B escalar A. Né? Então, se A escalar B é igual a B escalar A, então dr dt escalar R é igual a R escalar dr dt. Então, a soma disso aí vai dar 2 vezes R escalar dr dt. Isso aqui é zero. Né? Daqui a gente vai tirar, né, que 2 vezes alguma coisa igual a zero, então essa alguma coisa igual a zero, que R escalar dr dt é igual a zero. E, cara, perceba o seguinte, mano. Esse dt ele não vai mudar a direção do meu vetor dr. Esse t é um escalar. Ele só vai alterar o tamanho do meu vetor dr. Então, daqui eu infiro, né, que, veja, dr dt tem a mesma direção de dr. O dt não vai alterar essa direção de dr. Então, daqui eu infiro que r escalar dr é igual a zero. E quando o produto escalar de dois vetores é zero, né, de duas uma, ou um desses vetores é zero, ou os dois vetores podem ser zero, né, então assim, você tem algum vetor zero ou todos os vetores zero, né, ou esses vetores são perpendiculares. Nesse caso, a gente está falando que R e dr são não nulos, né, eles realmente têm um valor diferente de zero. Então, se R e dr são vetores não nulos e o produto escalar deles dá zero, então significa que R é escalar, é perpendicular a dr. Né? Porra, maneiro, a gente sabe desse fato foda aqui, R é perpendicular a dr, mas e aí? Né? Onde que a gente quer chegar com essa história toda? Né? Então, a gente sabe o seguinte, vamos lembrar que a gente sabe. A gente sabe que módulo de R é igual módulo de dr, né? Módulo de dr é igual ao módulo de R vezes seno alfa de θ, né? Tá aqui essa equaçãozinha aqui, ó. A gente botou lá no começo. E a gente sabe que dr ele é perpendicular, né? Ele é perpendicular a R. Só que, cara, perceba o seguinte, o dr ele não é perpendicular de uma forma qualquer, ele é perpendicular de uma forma super especial. Ele vai ser perpendicular aqui ao meu vetor R, mas seguindo a rotação do sistema. Né? Então, o sistema rotaciona aqui, ó, no sentido horário, olhando de cima, né? Então o meu dr ele tem que seguir esse sentido aqui que eu estou mostrando. Então eu vou chamar essa direçãozinha unitária, esse versor unitário que aponta na direção de dr de EP. Né? EP. Então dessa forma eu posso escrever o meu vetor dr, agora sim o meu vetor dr como módulo de R vezes seno de alfa de θ na direção EP. Pronto, agora eu escrevi o meu vetor dr. Mas e daí? A gente não chegou na derivada ainda, né? Calma, vamos lá. Agora eu vou definir um vetor que eu vou chamar de variação angular orientado, né? Então ele vai ser o meu dθ orientado. Esse dθ orientado, ele vai ser um vetor super especial. Eu vou até botar ele aqui, ó, como vetorzinho mesmo. Botar ele aqui, ó. Olha ele aqui. Esse é o meu dθ orientado.
né? Cara, esse deteta orientado, ele é um vetor super especial. Por quê? Ele vai ter exatamente a direção. Ele não ficou exatamente bonitinho aqui, eu vou tentar botar melhor agora. Aqui, pronto, agora está certo. Ele vai ter exatamente a direção do eixo de rotação e ele vai possuir a propriedade de sempre seguir a regra na mão direita. Então, por exemplo, tu bota sua mão direita aqui rotacionando nesse sentido horário olhando de cima, teu polegar vai apontar para a direção desse deteta orientado aqui, né? E esse deteta orientado, ele vai ser escrito da seguinte maneira, definido da seguinte maneira, ó, eu vou definir ele como o módulo dele é deteta na direção que eu vou chamar de e ômega, né? Onde esse ômega é justamente essa direção que eu acabei de falar para vocês, ó, essa direção, né, perpendicular ao plano de rotação, ou seja, paralela ao eixo de rotação, seguindo a regra da mão direita. Então tá aqui minha direção e ômega, né? Aí tu fala assim, caralho, mas por que eu defini essa porra desse vetor deteta orientado, né? Porque, meu irmão, olha só que interessante. Aqui, eu vou até botar bonitinho aqui, ó. Calma aí. Eu vou até circular aqui, ó. Circular de quadrado, né? Ótimo. Perceba que eu tenho módulo de R, módulo de deteta, seno alfa na direção EP. Onde esse EP, se tu olhar direitinho, ele é um vetor que é perpendicular tanto à direção de R, porque a gente provou que R e dr são perpendiculares, quanto é perpendicular ao meu vetor e ômega. Porque e ômega é um vetor exatamente paralelo ao plano, paralelo ao eixo de rotação, perpendicular ao plano de rotação, e o EP pertence ao meu plano de rotação. Ele justamente nasce no meu plano de rotação. Então esse EP, que é minha direção de dr, ele é perpendicular tanto ao e ômega quanto ao meu vetor r, né? E vamos lembrar uma coisa importante, que quando eu faço o produto vetorial de A por B, isso aqui é módulo de A vezes o módulo de B na direção perpendicular, né, vezes o seno de alfa, onde alfa é o ângulo entre A e B, na direção perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B, né? Então, eu olhando para essa expressão aqui, eu sei o seguinte, ó. Eu sei que o módulo de R é o módulo de R, dθ é o módulo do meu vetor dθ orientado, seno de alfa é justamente o seno do ângulo entre o meu dθ orientado e o meu vetor R. Olha que maneiro. Ele é o ângulo entre o meu vetor dθ orientado e o meu vetor R. Na direção é P. Porra, na direção é P, que é a direção perpendicular, tanto a R quanto a dθ orientado, ou seja, é a direção perpendicular ao plano formado pelos vetores R e o vetor dθ orientado. Então, porra, eu posso escrever o meu vetor dr de uma forma muito foda, que exatamente é da seguinte maneira: dθ orientado vetorial R, né? Por quê? O que é o produto vetorial? Módulo de dθ orientado vezes módulo de R vezes seno do ângulo entre eles na direção perpendicular, que é justamente o que a gente tinha achado, né? Que é justamente o que a gente tinha achado. Então a gente pode escrever o nosso vetor dr como um produto vetorial desse vetor dθ orientado pelo nosso vetor r, que é esse vetor que a gente está derivando. Porra, maneiro. Agora a gente está um passo da glória, parceiro. Um passo da glória. Que é o quê? Derivo isso aqui em ambos os lados em relação ao parâmetro t, em relação ao parâmetro tempo, por exemplo. Então a gente vai ter o seguinte: dr dt é igual, posso escolher a derivada no meu vetor dθ orientado, dθ orientado dt, vetorial r, né? E agora eu vou definir um novo vetor. Porra, tu está definindo muito vetor, mas agora isso aqui é para valer, é o último, é o mais importante de todos, que é o meu vetor velocidade angular. Esse vetor velocidade angular, no nosso caso, vai ser entre o referencial S' e o referencial S. Ele é definido, tá? Ele é definido
como o meu dθ orientado dt, né? Então agora a gente chega na equação mais importante, que é onde a gente quer chegar, que é o nosso vetor dr dt. Isso aqui está sendo computado em relação ao referencial S, né? Que está vendo a parada toda girar, é igual à nossa velocidade angular de S' em relação a S, produto vetorial com o nosso vetor R. Né? Então, essa era a equação que eu queria chegar. É a derivada de um vetor devido à rotação de um referencial. Né? Ou seja, o meu vetor R está parado no referencial S', eu estou no referencial S, eu quero saber como é que esse vetor ele vai ser derivado em relação a um parâmetro, no caso em relação ao tempo. Né? E ele vai seguir essa regra. Né? Eu crio um vetor velocidade angular, que ele tem a direção de dθ orientado, ou seja, o meu vetor velocidade angular ele vai estar também aqui nessa direção, seguindo a regra da mão direita. Né? O meu vetor velocidade angular está aqui, e ele vai servir justamente para que eu faça a derivação do vetor. Então, para eu derivar meu vetor R, eu vou pegar o meu velocidade angular e fazer um produto vetorial pelo R. Então, eu não estou tomando derivada, né? A priori, eu não estou fazendo derivada nenhuma. Eu estou só fazendo um produto vetorial, né? E é óbvio que se no referencial S' o módulo do vetor mudar, eu tenho que computar isso também. Né? Então, eu posso adicionar aqui uma parcela, né, da derivada do vetor R em relação a S', né? Onde essa parcela só vai pegar a mudança de módulo do vetor. Porque esse vetor R, a priori, ele está em repouso em relação a S'. Né? Enquanto essa parcela, você vai pegar a mudança de direção. Né? Então, eu posso substituir a minha fórmula por uma fórmula mais geral, adicionando esse termo de mudança de módulo, né? Aqui. E aí eu vou ter uma forma completa de computar a variação do meu vetor. Uma vai pegar a mudança de módulo, né? Porque o módulo do vetor ele não depende do referencial que eu estou olhando, né? O tamanho do vetor R é igual no referencial S' e no referencial S. O que vai mudar é que no referencial S esse vetor está rodando, no referencial S' ele não está, porque ele está em repouso em relação a S' e S' se move em relação a S rotacionando. Né? Então é assim que a gente computa as derivadas dos vetores em referenciais girantes. Tá? E é isso aí.